Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia. Hoje é dia 22 de maio de 2019. Gente, eu tô aqui para fazer um alerta para vocês muito grave. Esse nosso primeiro vídeo de hoje, um pouco atrasado, mas é porque eu tava dando uma pesquisada em umas coisas aqui e eu posso estar até errado, né? Mas nós vivemos um momento em que o Brasil precisa muito de um posicionamento popular. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, dá aquele like bacana, ajuda a gente, dá aquele, aperta as notificações, deixa a sua opinião aí, beleza? Gente, é o seguinte, o que está acontecendo hoje no Brasil é algo jamais visto na nossa história. Eu estava dando uma pesquisada aqui na internet sobre as eleições, as outras eleições, né? Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma, né? Nós temos aí quantas eleições? Collor, depois duas do Fernando Henrique, duas do Lula, né? Já são 5. Com mais duas aí da Dilma, né? São 7, se não me falha a memória. 7 eleições. Gente, eu nunca vi uma ação tão, vamos dizer, tão antidemocrática como a que eu estou vendo agora no nosso país. Mas por que, Yugley? Gente, a esquerda parece que perdeu a noção da democracia, parece que ela perdeu a noção da realidade. Vocês já prestaram atenção? Olha só como nós nunca vimos isto. Quando o Fernando Collor foi eleito, acabou as eleições, Fernando Collor foi governar. Aprontou, pilantrou, sofreu impeachment, adeus Amélia, entrou o Itamar Franco. Ninguém falou nada, acabou a história, ficou, o Brasil continuou seguindo. Depois veio o Fernando Henrique, passou as eleições, ninguém falou nada, e Lula concorreu com ele. Depois veio a reeleição de Fernando Henrique, passou, ninguém falou nada, também Lula concorreu com ele. Fernando Henrique continuou. Acabou as eleições, passou, o Brasil seguiu em frente. Agora Lula ganhou. Depois que Lula ganhou, acabou. Ninguém falou nada. Lula foi reeleito depois das eleições, acabou, ninguém falou nada. Dilma Rousseff, depois Dilma Rousseff, e a gente viu o Brasil onde foi parar. O povo só saiu às ruas depois que o Brasil, depois da segunda eleição de Dilma, da reeleição de Dilma Rousseff, certo? Gente, o Brasil hoje está sofrendo ataques e mais ataques da oposição. Nós hoje nunca vimos um presidente tão atacado como o presidente Bolsonaro. Existe uma tentativa louca, deslocada, translocada, de acusar o presidente, de derrubar o presidente, de encontrar erros no presidente. Vocês já prestaram atenção que desde que Bolsonaro ganhou as eleições não se faz outra coisa na história, não se faz outra coisa a não ser a procurar erros na família, crimes na família. Uma hora critica um filho, uma hora critica a mulher, outra hora critica o próprio presidente, outra hora é o vizinho, outra hora é o gato, o papagaio, o cachorro. A mídia está empenhada de um jeito tão vergonhoso, a palavra certa é essa, vergonhoso, para derrubar junto com a esquerda o nosso presidente. O Brasil precisa abrir os olhos nesse momento. Um presidente nunca teve tanta dificuldade de governar na história do país como o atual presidente tem tido. Bolsonaro não tem conseguido trabalhar. Sabe o que é engraçado? Pela primeira vez na história, e é isso que marca exatamente o motivo pela qual os políticos corruptos, a esquerda corrupta, não quer Bolsonaro no poder, é porque pela primeira vez na história um presidente da República está fazendo o que prometeu ao seu povo e acolhendo o pedido do seu povo. Porque até hoje o que nós víamos? E vocês sabem disso. Chegava as eleições, promessas e mais promessas e mais promessas e todo mundo ia. Quando passavam-se as eleições, o que a gente falava? Ah, mas o cara não prometeu isso, o cara não prometeu. Cadê? Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós repetimos esta frase? Ah, fulano prometeu isso nas eleições e não fez. Agora nós temos um presidente que prometeu e está fazendo. Apesar de uma esquerda que... Se vocês prestarem atenção, me mostre o que o PT fez até agora, nesses 5 meses. Além de travar as pautas, além de fazer baderna na Câmara, além de criar ações e mais ações para derrubar as medidas provisórias do presidente, além de saírem nas ruas para fazer manifestações. E o engraçado está nisso.
porque dia 26 o povo, não os militantes, né? Não os pão com mortandela, os R$ 50 ou R$ 30 que vão sair. Não, é o povo que vai sair nas ruas. E você vê que o PT sai nas ruas, toda semana eles estão fazendo baderna nas ruas. E ninguém fala nada. Ninguém diz nada. Saem nas ruas para defender a educação e acabam fazendo protesto de Lula livre, mas ninguém fala porcaria nenhuma. Agora o povo brasileiro, preste atenção como isso é uma articulação para calar o povo. Para fazer o povo de gado. Agora que o povo brasileiro que quer sair na rua, não. Agora as manifestações são antidemocráticas. Agora porque o povo quer sair nas ruas para defender um governo, ou melhor, defender o seu presidente, e não defender bandidos e corruptos, aí não. Aí é perigoso, querem tomar o Brasil, querem fazer isso, querem fazer aquilo, vai ser um vandalismo. Peraí, gente, acorda pra vida. Vocês prestaram atenção como é que o Brasil nosso está hoje? Eu confesso a vocês que eu estou muito preocupado com isso. Eu não vi um presidente até hoje receber tanta canelada, tanta paulada. Olha o que é engraçado. Olha o que é engraçado. Bolsonaro não pode falar nada. Você já prestar atenção nisso? Qualquer coisa que o presidente fala, a mídia solta. Faz aquele estardalhaço. A criminalidade diminuiu, os homicídios diminuiu no Brasil. Diminuíram. Você viu falar pouco disso. Sabe por que você viu falar pouco disso? Porque não importa, gente, para a mídia, nem para a esquerda, o Brasil crescer. Não importa. Nós tivemos aí um grande avanço na área de arroz, se não me falha a memória, para exportação para o México, um dos maiores compradores do mundo nessa área. E você viu a mídia falando alguma coisa? Não, gente, você não viu. Sabe por que você não vê? Porque isso não importa para a mídia. O Bolsonaro criou mais de 200 mil empregos e é pouco. Mas comparado com uma queda que vinha só descendo, só aumentando o desemprego, 200 mil empregos em 3 meses, isso é um avanço. Numa situação que... Mas você viu a mídia falando? Não, você não vê a mídia falando. Você vê a mídia falando porque Bolsonaro postou tal frase, porque Bolsonaro postou tal texto, porque Bolsonaro disse isso, porque Bolsonaro falou aquilo, porque Bolsonaro sentou de mau jeito, cruzou as pernas, porque Bolsonaro a gravata estava torta. Isso é falta de compostura? Sabe o que é engraçado? Bolsonaro chamou o PT, chamou a esquerda, chamou o PSOL, o PCdoB, todo mundo para conversar. Mas o que a gente vê na mídia? Porque o Bolsonaro é um governo autoritário, porque Bolsonaro quer governar sozinho. O papo do MBL, porque Bolsonaro quer governar sozinho, porque ele quer dar um... Cara, o golpe já foi dado, meu irmão. O golpe já foi dado. Que golpe é esse que é eleito pela maioria do povo? Eu não entendo. Você sabe quando é que começa? O golpe está sendo dado, sabe desde quando? Desde que Bolsonaro assumiu a presidência, mas não porque ele está dando golpe, porque a esquerda está tentando derrubar o governo de Bolsonaro. Agora nós estamos vendo o que aí? Nós estamos vendo um segundo governo paralelo querendo ser implantado no Brasil a todo custo. Mas é pra gente ficar calado, é pra gente não sair nas ruas. Nós não temos o direito de protestar por aquilo que nós escolhemos? Não, nós não temos. Nós somos robôs do Bolsonaro, como muitos dizem aí. Gente, prestem atenção nisso. O Brasil está sofrendo um ataque terrível. Sabe? Quando as pessoas colocam aí, por que vocês ficam falando do PT? Por que vocês ficam falando de Lula? Isso aí tem que deixar pra lá. Gente, se nós deixarmos pra lá, esses caras tomam conta. Eles já estão orquestrados aí, criando todo tipo de bagunça. Você quer ver uma coisa? Nós temos aí, parece que 8 MPs que parece que vão por água abaixo agora. Essa semana que vem, mês que vem agora, no comecinho do mês que vem, se me falha a memória. E o que se faz para mudar isso? Deputados têm que votar essa medida provisória, eles têm que ir lá. Eles não vão, gente, votar, eles estão fazendo de tudo para não votarem. Para voltarmos ao que era o governo do Temer. Para voltar a aumentar. Como é que um presidente consegue governar desse jeito? Bolsonaro fez uma coisa maravilhosa, diminuiu os ministérios. Isso trouxe uma economia muito grande para o Brasil, de milhões de reais. O que eles estão querendo fazer agora? Derrubar, fazer com que essa medida provisória vença e os ministérios voltem a aumentar de novo. Vocês já prestaram atenção numa coisa legal? Saíram as manifestações aí para criticar Bolsonaro pelo negócio da unidade das verbas, né? Mas eles não saíram nas ruas em 2009, quando Lula tirou 10 bilhões
Vocês lembram disso? Vocês não lembram, né? Estão esquecidos? Pois é. Mas tem a internet para vocês pesquisarem isso. Lula foi lá e 10 bilhões de reais rodaram. E aquilo não foi um contingenciamento. Aquilo foi um corte literal. Qual é a diferença entre um e outro? O corte, ele tira o dinheiro e manda pro raio que o parta e faz o que quer. Que foi o que eles fizeram. Enricaram-se com o dinheiro brasileiro. Dilma Rousseff fez 2 cortes, um em 2014 na educação e um em 2015. O de 2015 foi de 9 bilhões. Michel Temer fez um também. Somando o total de Lula, Michel Temer e Dilma dá 25 bilhões. E você viu porcaria de petista, vagabundo na rua reclamando? Não, você sabe por que petista não saiu na rua? Você sabe por que pessoalista não saiu na rua para criticar? Porque ali era um corte que o dinheiro saía da educação brasileira e ia pro bolso dos corruptos. Você sabe por que eles estão indo na rua agora reclamar porque Bolsonaro fez um corte de 6 bilhões de reais? Porque o Bolsonaro fez o contrário. Bolsonaro tirou do bolso dos corruptos dentro das reitorias e congelou, a palavra correta é essa, congelou o dinheiro. O dinheiro vai ser usado novamente na educação, mas não agora, porque Bolsonaro precisa cobrir outras dívidas, outros problemas relacionados à corrupção dentro da educação. A meta do Michel Temer que ele fez não foi atingida. O ano passado, no começo do ano, o Temer fez uma meta. Chegou no final do ano agora, ele não atingiu essa meta e vai tirar dinheiro da onde? Ou vocês queriam que Bolsonaro fizesse igual o governo do PT? Ah, não tem de onde tirar? Tira do povo. Que se dane o povo paga. É isso que vocês queriam? Nós temos um presidente que está pensando no nosso bolso. Ele pensou o seguinte, ou eu congelo esse dinheiro, ou eu vou tirar do povo. Então faz o seguinte, vamos tirar não do povo, vamos tirar dos corruptos. Congela esse dinheiro. Vamos acabar com os carros de colecionador, de reitores, que eu quero... É complicado, como é que o cara é um reitor e tem um carro de colecionador? O cara é reitor e tem 5 viagens para o exterior. De onde esse cara está tirando esse dinheiro? Do salário dele não é. O cara comprando caixas e mais caixas de vinho caríssimos. E aí você pergunta, da onde é que o cara tira esse dinheiro? Do salário dele? Não é. E aí é pra gente continuar deixando isso acontecer no Brasil? Pelo amor de Deus, gente. Vamos acordar. O nosso presidente está sendo atacado. Nós nunca tivemos um presidente. Olha, você estava tentando assim, isso é conversa, isso é não sei o quê. Cara, seja inteligente. Pega o seu notebook, pega o seu celular, o seu tablet, entre na internet, pesquise você mesmo. Deixe de ser manobra, deixe de ser bucha de canhão de esquerdista. Pense por você mesmo. Seja autossuficiente. Pare de ficar acreditando em tudo que... Não acredite nem em mim. A palavra que eu sempre falo, não acredite nem em mim. Pesquise. E você vai encontrar a verdade. Sabe? Nunca vi, gente, o PT com essas manifestações, essa coisa de democracia. Ah, porque o Bolsonaro é antidemocrático. Ele é antidemocrático, mas ele nunca ameaçou ninguém do partido dele, nem do governo dele, a tomar uma posição dizendo, se você fizer isso aqui, você vai ser punido. Gleisi Hoffmann fez isso agora esse ano. Eu trouxe para vocês 2 vezes, aonde ela ameaçou integrantes do partido, senadores, deputados, governadores. Quem apoiasse a reforma da Previdência seria punido, sujeito à expulsão do partido. Pô, mano, isso é democracia? Não, isso é regime cubano, regime venezuelano. Olha para a Venezuela hoje. Ah, Igor, mas a Cuba esses dias fez um negócio lá, tá? Dá uma olhadinha de novo e vê o que o povo tá fazendo em Cuba agora. O povo tá se manifestando contra os pontos da eleição de Cuba lá, os negócios lá agora. Vai lá. Você quer viver com... Hoje você tem um carro aí com injeção eletrônica, vai em Cuba, os caras não sabem nem o que é injeção eletrônica. Os carros deles são dos anos 70. É isso que você quer para o nosso Brasil? O PT está criticando a reforma junto com a esquerda. Gente, o Brasil precisa dessa reforma. Se o Brasil não fizer essa reforma em 2025, você que é aposentado hoje não vai receber um centavo. Sabe por que você não vai receber um centavo? Porque não vai ter dinheiro para pagar. Você quer continuar defendendo um governo que mente para você descaradamente? Você sabe qual é o intuito do PT? Não era fazer com que... Vocês acham que o PT quer que você seja aposentado? Vocês acham que o PT quer que você continue tendo direito à aposentadoria? Não quer não, gente. O PT quer acabar com as aposentadorias do Brasil. Sabe como? Do jeito que a nossa economia vinha na mão deles, em 2025, 2024 as aposentadorias iam acabar. Sabe o que eles iam fazer? Iam estender o Bolsa Família.
para os aposentados. Eles, o Brasil quebrou, mas nós vamos dar um Bolsa Família para vocês. E aí todo mundo ia receber um Bolsa Família de 100, 200 e pouco, 300 e poucos reais. É isso que eles querem. E pegar o restante do dinheiro e embolsar. O Bolsa Família é um programa maravilhoso, porém muito mal empregado, muito mal colocado, oferecido à população. Os caras falam assim, porque Bolsonaro acabou com os trabalhadores. Que trabalhadores, queridão? No governo Dilma era 14 milhões de desempregados. Que trabalhadores? Me diz. Que trabalhadores? Quer dizer que o PT criou aí 14 milhões de desempregados e eles estavam fazendo alguma coisa para os trabalhadores? Me diz. Fala aí. Bolsonaro fez. O que Bolsonaro fez para os trabalhadores? Se você tivesse acompanhado as medidas provisórias que ele fez, que inclusive o PT está fazendo de tudo para derrubar agora, você ia saber que hoje o patrão tem mais tranquilidade para contratar um funcionário do que antes. Porque antes o PT jogava patrão contra funcionário, criando regras e mais dificuldades e o patrão, aquele rolo todo. Hoje não. Hoje flexibilizou isso. Flexibilizou. Mudou. Mas aí o PT quer isso? O PT não quer, gente. O PT quer um Brasil em conflito. Vocês viram agora, eles falam tanto em educação, apresentaram aí uma moça, né? Vocês lembram? Porque é o exemplo da educação. Descobriram que a moça é uma fraude. É uma fraude. E ainda está recebendo, ainda foi processada e está fugindo. E fugiu. Não compareceu para responder o processo e pagar a multa que foi. Sumiu. E depois deu uma de João sem braço. De Joana sem braço. É isso o PT mascara tudo. Dilma Rousseff nas eleições de 2014, o que ela disse? Não, o Brasil tá bom, o Brasil tá bem, o Brasil tá tranquilo, o Brasil tá sossegado, não tem aumento de nada, não vai ter... O que aconteceu 2 semanas depois que Dilma Rousseff ganhou? Gasolina aumentou, luz aumentou, gás aumentou. Aí os caras vêm, porque o gás não sei o quê, porque o gás não sei o quê, é o Bolsonaro. Cara, lembre de Dilma Rousseff que prometeu. Dilma prometeu que não teria nada de aumento, e 2 semanas depois que ela se reelegeu, no Gogó, eu lembro até hoje, eu pagava R$ 2,75 de gasolina, eu passei a pagar R$ 3,80 em menos de 2 semanas. É isso que é governo para vocês? Me desculpa, mas nós temos que abrir os olhos, dia 26, sair nas ruas, mostrar, o povo estão chamando a gente de um monte de coisa. A esquerda está chamando a gente de um monte de coisa. Sabe por quê, gente? Porque eles estão apavorados. Eles sabem a força do Brasil. O nosso presidente precisa do nosso apoio. Nós hoje temos 2 escolhas para não voltarmos ao marasmo de antes, para não voltarmos à roubalheira de antes. Tá aí, Petrobras foi quase ao buraco. Caixa Econômica com dívidas milionárias do governo. Vocês acham o quê? Que Minha Casa Minha Dívida tá tudo pago, tudo quitado certinho? Tá uma pinóia. Dilma deixou um rombo do tamanho do mundo, mas ninguém fala para vocês isso. No final do governo Dilma, antes do impeachment, a própria Caixa, é porque o povo esquece, a própria Caixa Federal suspendeu Minha Casa Minha Vida por falta de pagamento. É isso que vocês querem? E você sabe quem pagou essa dívida do Minha Casa Minha Dívida? Não foi o governo não, foi você e eu. Foi o nosso dinheiro quem cobriu o rombo, a roubalheira. Sabe os Correios? Lembra da Operação Zelotes? Envolvendo PT e bandalheira toda? Eles falam tanto em aposentadoria, mas eles foram lá, roubaram o dinheiro o dinheiro que serviria para o fundo de pensão dos Correios, que é para pagar a aposentadoria dos funcionários do Correio. Mas eles amam a aposentadoria, mas não a sua, eles amam a aposentadoria deles. Deputados e senadores da esquerda que recebem milhões de benefícios aí, não querem a reforma porque sabem que se a reforma passar, eles perdem esses benefícios. Vocês acham que eles estão preocupados com o pobre, gente? Não estão, não. Por isso que eu falo para vocês, avaliem o nosso governo. Olhem, o PT e a esquerda não estão aceitando a escolha popular do povo. Era para eles estarem agora quietos, fazendo oposição direitinho, bonitinho, e o governo seguindo em diante. Agora, que oposição é essa que só tenta derrubar o que o presidente faz? O papel da oposição não é ser contra. O papel da oposição é avaliar e apresentar algo naquilo que eles não entendem. Isso aqui a gente não concorda, vamos apresentar. O que foi que o PT apresentou até hoje? Vocês viram quando o Paulo Guedes, quando o ministro da Educação foram lá conversar com eles? Vocês viram o que aconteceu? Quem assistiu, viu
Né? Quem pegou reportagem idiota no meio do caminho, só com frases cortadas, com pedacinhos, né? Aí fica, oh meu Deus, olha o que o PT fez, coisa boa. Assiste a audiência inteira, que é capaz de você cair da cadeira, porque não se é tratado outra coisa a não ser ofensas da esquerda, xingamentos da esquerda. Eles não tratam um assunto, eles criticam tudo e qualquer coisa. É esse o governo que vocês querem? Um governo que não respeita a população brasileira? Um governo que não respeita as eleições, o voto do povo? Um governo que não respeita o cidadão e luta para o Brasil ir pro buraco? É isso que vocês querem? Não é esse o Brasil que eu quero. Eu votei em Bolsonaro. E eu quero o meu presidente governando. Se ele tivesse perdido, nós teríamos aceitado as urnas e estaríamos todos quietos, fazendo o nosso papel. Mas a esquerda não. Depois que Lula e Dilma sentaram na cadeirinha, eles querem tomar posse e tomar conta. Eles não querem abrir mão disso, porque eles querem transformar o nosso Brasil numa Cuba e numa Venezuela. A Argentina viveu um período muito difícil. Saiu agora. Cristina Kirchner saiu. Ela está querendo voltar de novo agora. A oposição lá está segurando o Macri de todo jeito. Acompanha lá para você ver. O cara teve projetos ótimos para o crescimento da Argentina. Agora, o corporativismo lá da Argentina deixou? Não, impediu o cara de fazer as reformas, impediu o cara de levantar o país, e o cara tinha propostas boas. Eu pergunto para você, quem faz isso está preocupado com o Brasil? Não, com o país? Não, gente. Às vezes, medidas duras têm que ser tomadas para a recuperação do Brasil, e é isso que nós precisamos. Infelizmente, se não fosse... Vocês querem culpar alguém por causa das reformas que hoje o Bolsonaro quer fazer? Culpa o PT. Que se o PT tivesse sido um governo honesto, um governo decente, o Brasil hoje não precisava de reforma. Se o Brasil hoje precisa de uma reforma, é porque nós tivemos um governo ladrão, safado, sem vergonha, que roubou o país. E muita gente... Agora está um papinho dizendo que o Nordeste... Olha só o desespero da esquerda. Dizendo que o Nordeste não vai receber Bolsonaro. Vai pro inferno, Lindenberg Farias, Paulo Pimenta. Vai caçar coquinho. Tava vendo o vídeo ontem do Lindenberg Farias. É porque no Nordeste o Bolsonaro não vai ser bem recebido. Tu é que não é bem recebido aqui, ô vagabundo. Se tu aparecer aqui, tu leva bala. E não é bala como pessoa de confeito aqui não, né? É bala mesmo, porque tem gente aqui no Nordeste, né? Principalmente Paulo Pimenta. Esses dias eu tava conversando com o pessoal aqui, e a gente publicando as matérias mostrando a pilantragem dele lá com os agricultores. Gente, eu conversando com os agricultores aqui, o pessoal, os caras tudo falam assim, meu, se esse cara fosse aqui se esse cara morasse aqui no Nordeste e desse o golpe do vigário igual ele deu lá na terra dele, que muitos caras morreram, se suicidaram por causa do desfalque que ele deu, que ele vendeu uma coisa sem ter, levando gente a investir milhões, né? E depois ele roubou tudo, levou, embolsou, está sendo processado. Eles que esse cara não chegava a ver nem o começo do processo. Então tu, Paulo Pimenta, é quem não é bem recebido aqui. Bolsonaro fez o polo ali na Paraíba, do negócio. Cara, aquilo ali tá bombando aqui. Aquilo ali tá bombando aqui. Isso aí tem trazido esperança para os nordestinos. Você sabe o Bolsa Família, que o PT tanto criticou que o Bolsonaro ia acabar? Bolsonaro deu 13º salário pro Bolsa Família. O pessoal aqui tá agradecendo a Deus que 16 anos de PT nunca viram falar em 13º. Nunca viram falar em aumento real dessa porcaria de Bolsa Família. O povo agora tá mudando, gente. Você sabe por que Paulo Pimenta e esses bandoleiros aí vão falar que o Bolsonaro não vai ser bem recebido aqui no Nordeste? Eles estão falando da militância deles. Dos pão com mortandela, dos R$50. Dos que recebem aí 1 quilinho de feijão para serem bucha de canhão. Agora os agricultores mesmo, aqueles que trabalham, que ralam, que têm as suas terras, que estão lá protegendo do MST, esses não. Esses que levantam 5 horas, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para tirar leite da vaca, para cultivar a sua terra, esses aí estão esperando Paulo Pimenta com a enxada na mão para dar na cabeça dele. Vem com essa abobrinha aqui. Fala sério, gente. Como é que um deputado safado desse tem a cara de pau de dizer que representa uma nação e ao invés de trabalhar pelo governo vai jogar o povo contra o governo? Você é um miserável, você é um anarquista. Onde é que já se viu isso? Se eu sou deputado de oposição, eu não vou jogar o Brasil contra o meu presidente, não. Eu vou ser oposição, acabou, eu vou fazer o meu papel. Isso aqui eu não concordo, e vou apresentar a solução para aquilo. Agora, ficar jogando o Brasil contra o presidente, isso é uma falta de vergonha na cara sem tamanho. Isso é uma falta de responsabilidade, isso é um irresponsável.
Estão falando aí, porque Bolsonaro tá criando uma guerra civil. Que guerra civil, rapaz? Acorda pra vida, meu irmão. Acorda pra vida. Guerra civil? Você já viu guerra civil com a família? O povo que tá saindo nas ruas, eu tava vendo nos comentários, um monte de gente saindo. Eu vou sair com a minha família nas ruas dia 26. Isso é guerra civil. Você sabe o que é guerra civil? É um bando de vermelhinhos saindo nas ruas, queimando ônibus, depredando patrimônio público. Isso é uma guerra civil contra o patrimônio público, contra o cidadão brasileiro. Canal Brasil Notícias. Gente, se liga. Se liga que o PT tá fazendo o possível para dar um golpe nesse país. E dizem... Bom, eles falam que é o Bolsonaro, né? Agora, como é que Bolsonaro vai dar um golpe no país se ele já está no poder? E acima de tudo, gente, com o apoio da população brasileira. Eu vou trazer o próximo vídeo agora para vocês, para mostrar para vocês que eles literalmente estão dando um golpe no Brasil. Sabe por quê? No nosso Brasil? Porque tem um negócio de uma PEC que estava parada desde 2009, na época do Lula, né, que foi colocada lá, e agora eles retiraram. Uma PEC que fala o seguinte: acabar com reeleição e aumentar o mandato de senadores. Gente, os caras já estão roubando do jeito que estão. Agora vocês imaginem isso. Agora, sabe por que eles estão querendo fazer isso? Acabar com a reeleição presidencial? É só porque Bolsonaro está no poder. Que a partir do momento que acabar a eleição, Bolsonaro... acabou, não tem reeleição, entra outro, um deles ganham, aí fazem uma PEC voltando à reeleição de novo, e o brasileiro é quem se ferra. É muito engraçado que muitas PECs que estavam enterradas lá dentro da Câmara nunca foram mexidas durante 10 anos, enquanto o governo PT Lula estava aí. Aí agora, de repente, em 5 meses essas PECs estão ressuscitando? Na boa, a pergunta não é o que eles querem, é o que nós queremos. Nós queremos reeleição no Brasil? Isso tem que ser uma escolha do povo brasileiro. O povo quem tem que escolher se nós queremos ou não reeleição, se tira ou não reeleição, se aumenta ou não o mandato de um político no Brasil, somos nós quem temos que escolher isso. Vamos falar isso daqui a pouco no outro vídeo. Canal Brasil Notícias trazendo informação até você.